E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas. Separei alguns materiais para comentar com vocês e o primeiro deles é Robocop, uma publicação da Astral Comics ao preço de R$ 5,90, média de 25 páginas cada edição. Quando eu vi esse material nas bancas, eu acreditava que fosse uma minissérie do Robocop, mas não é nada disso. As 4 revistas são independentes, contam histórias independentes. Eu fiz um vídeo de aquisições e mostrei esse material e teve alguns comentários falando que era uma revistinha legal, outros falando que não era uma boa aquisição. De qualquer sorte, essa publicação ela chegou no Brasil por conta do filme, né, o remake que teve, inclusive dirigido por um brasileiro, né, do novo filme do Robocop, e a Astral Comics espertamente aproveitou o hype do filme para lançar esse material. Eu achei um material feijão com arroz que serve como uma apresentação do personagem para o leitor. Não é nada fenomenal, mas também a qualidade não é baixa. Os desenhos são bons. Por exemplo, cada encadernado ele vai contar uma história independente, uma história fechada, e são 25 páginas, então não tem como você fazer um desenvolvimento muito grande da história. Em uma história, o Robocop está combatendo uma organização filantrópica, né? Pelo menos de fachada ela é uma organização filantrópica, mas ela está envolvida com ilícitos. Numa outra história, o Robocop está sendo controlado mentalmente, está tendo um problema de controle nas ações dele, ele está ferindo inocentes. Numa outra história tem um outro Robocop, que não é o Murphy, né, que está sendo montado. Aí depois a gente tem uma visão da mente do que está passando o Murphy, né, com essa situação de ser o homem-máquina, né. Então eu diria que as histórias, elas são boas, mas nada que vai te levar para outro patamar de leitura. Mas está longe de ser um material ruim. Eu vou mostrar um pouco da arte aqui. São histórias escritas por Michael Moretti, tem brasileiros na arte, inclusive. Eu vou mostrar um pouco aqui da arte para vocês. Uma olhada de algumas edições. Esta outra aqui, deixa eu colocar para cá. Esta outra aqui, vou pegando para facilitar. Essa outra é do Frank Barbieri, com desenhos do João Azeitona Vieira, um brasileiro. Dá uma olhada, galera. Ops. Aqui. Esta outra edição, ela é escrita por Ed Brisson e desenhos do Emílio Laiso. Emílio Laiso pode ser que seja brasileiro, não conheço ele. Agora o Azeitona ficou meio claro, né? Aqui mais um pouco da arte. Olha que bacana esse Robocop. E por fim, esta outra edição. Não tem ordem de leitura, tá, galera? Isso aqui não é escrito por Joy Harris e Piotr Kowalski. Então não tem exatamente uma ordem de leitura esse material, que são histórias fechadas. Que nota que eu dou para todos esses materiais? Eu diria que estão basicamente no mesmo nível. Eu daria uma nota 7.3. Beleza, galera? O próximo material que eu vou comentar com vocês é a saga do Monstro do Pântano, livro 3, do mestre Alan Moore, desenhos do Steve Bissette, John Totleben, publicação da editora Panini, ao preço de R$ 23,90, 212 páginas, compila as edições 35 a 42 da série original, e traz a primeira aparição do John Constantine. Para quem não sabe, o Alan Moore criou o John Constantine como um personagem coadjuvante nas histórias do Monstro do Pântano. A série começa aqui com uma introdução muito legal, contando coisas dos bastidores do Steve Bissette, ele comentando coisas dos bastidores sobre a criação da história, as ideias, né, para montar esse encadernado em si, com relação à continuidade das histórias da 35 a 42, muito interessante. Eu ainda vou fazer uma reclamação que me incomoda, a escolha do papel pela Panini. A Panini escolheu certo porque o papel é opaco. Pô, tem papel opaco de melhor qualidade que o papel jornal. Papel offset, né, outros papéis, inclusive que usados no encadernado do Inferno, que a editora Veneta lançou. Então não é desculpa usar o papel jornal, não. Me incomoda sim, porque é um material clássico e eu esperava que ele tivesse uma qualidade maior. Podia até ser capa cartonada, mas por favor, o papel interno não tinha que ser o papel jornal, um papel de melhor qualidade e preservaria a arte, deixar ela mais opaca e não brilhosa, tá? Então não é desculpa não.
Com relação ao material em si, eu diria que é um encadernado de terror. Mas não é um encadernado de terror chocante, brutal, que você vai ver sanguinolência para todos os lados. Não. É uma história poética de terror, mais romantizada, uma história mais calma, que o Alan Moore vai te prendendo a leitura. E eu diria até que o Monstro do Pântano é meio que um coadjuvante dentro da sua própria saga, porque aqui ele vai estar meio que numa trama paralela, ele vai entrar nas tramas principais, mas mais para resolver a situação. Ele não é o personagem principal dessas tramas, e o John Constantine vai manipular ele muito bem, né? A ideia desse mago manipulador, ele chega pro Monstro do Pântano e fala o seguinte: olha, você quer um conhecimento maior sobre os seus poderes, sobre a sua relação com o mundo verde? Eu sei sobre isso, eu vou te dar algumas dicas, mas para isso você precisa me ajudar também. Então você vai ter que seguir algumas missões que eu tenho para você proteger a Terra. E o Monstro do Pântano, curioso, obviamente, ele vai começar a seguir o John Constantine. E obviamente o John Constantine está manipulando ele, e no final o Monstro do Pântano se cansa, fala: não, cara, você está me manipulando, porra, eu vou voltar para Louisiana e foda-se você. E o John, não, tudo bem, mas você tem que ler a história, que é uma ótima sacada. A primeira história ela vai tratar de um homem radioativo, né, que sofreu os efeitos da radiação, jogavam aqueles latões radioativos no pântano e tal, e depois vai ter uma história de vampiro, uma história de lobisomem, de zumbis, de uma equipe cinematográfica que está sendo meio que possuída por fantasmas, e daí os zumbis estão voltando. É uma trama muito legal, é uma história de terror, é um conto de terror, são vários contos de terror, e explorando de forma paralela o Monstro do Pântano e suas descobertas, né? Se ele perdeu o corpo, como é que ele volta, se ele pode entre aspas, se teleportar para outras regiões da Terra, renascendo numa planta em outra região. Tem um Groot pequenininho aqui que vocês vão entender. Olha aqui o pequeno Groot. A arte fabulosa, né? Não precisa falar. O John Bissett é um cara, como desenhista de terror, o cara é foda. Olha aqui, ó. O Monstro do Pântano pequenininho. E as histórias do Alan Moore com relação a Abigail eu acho muito legal, porque é uma sensação meio escrota, sabe? Ela não é um terror a relação deles, mas é uma relação que dá um pouco de asco, né? Você fica, porra, uma planta, uma mulher se relacionando com uma planta. Caras, material de extrema qualidade, a gente vê o desenvolvimento do personagem em si, misturado com tramas de terror, que só o Alan Moore consegue fazer. Eu dou uma nota para esse material, uma nota 9.3. Eu sou muito fã dessa fase do Monstro do Pântano, né, dessa saga do Monstro do Pântano. Fica a dica para vocês, um material extremamente indispensável para vocês. O próximo material que eu vou comentar com vocês é Orla. Publicação do Matheus Moura nos roteiros, Caio Majaro na arte, Abel e também do Joniel Santos. O que significa Orla? Organização para reabilitar e libertar animais, ao preço de R$15, me surpreendeu. Esse material foi enviado por um inscrito do canal, José Osmar, de Belo Horizonte. Ele me mandou esse material e falou: Fernando, eu acho que você vai curtir. E realmente um material de qualidade, eu não conhecia. Em geral, alguns materiais independentes ganham um certo destaque, e esse aqui, ele é muito bom mesmo. Eu olhei a capa, falei, uma capa bacana, contracapa legal, tem bons desenhos, dei uma folhada nela. Mas aí eu comecei a ler a introdução do Matheus Moura, que é o roteirista, e ele começou a falar dos direitos dos animais, que ele era vegetariano, vegano, né? E eu já comecei a torcer o nariz. Eu sou carnívoro, mas a gente sabe que de vez em quando tem um pessoal meio chato dessa linha de veganos e vegetarianos e protetores dos direitos dos animais. Tem um pessoal meio extremista, meio chato. Então quando eu comecei a ler, eu falei, cara, isso aqui vai ser uma panfletagem desgraçada, né, para o pessoal parar de comer carne e tal. Aí ele começou a desenvolver a introdução, ele falou, não vou abordar dessa forma, isso aqui é diferente. E cara, realmente ele soube conduzir e desenvolver a história de forma muito legal para o leitor e sem parecer pedante chato, sabe? Sem fazer panfletagem sobre os veganos ou o direito dos animais. Pelo contrário, é uma história muito instigadora
Ele mostra até o lado oposto do que o extremismo dessa galera aí que quer defender os direitos dos animais, ou no caso os veganos que não querem que o pessoal coma carne e tal, que também não é uma coisa boa. Tem os dois lados. Obviamente ele também te faz pensar sobre os direitos dos animais. Não que tenha que se parar com experiências, talvez na minha opinião, que claro, obviamente teria que estudar mais sobre o assunto para falar, né, sobre esse tema, que é um tema realmente muito complicado, mas a forma que isso é feito, esses experimentos aí, é realmente chocante, muito complicado. Essa história, inclusive, me parece que ela saiu antes daquela história das invasões que teve no laboratório, né, no centro de pesquisas, onde foram resgatados vários beagles, né? Teve um grupo dos direitos dos animais que foram resgatar os beagles, enfim. Até que ele comenta por que os beagles são usados nos experimentos, são animais dóceis, calmos, né? E eu achei bem interessante porque refletiu depois no que realmente aconteceu na vida real, que foi um grupo que invadiu um laboratório e fez todo aquele alvoroço, foi noticiado, foi para o lado bom, que foi expor e fazer a sociedade pensar no uso dos animais, nos experimentos, né, ou talvez repensar a forma de usar, né, não fazer eles sofrerem tanto, mas enfim, é um material muito legal. A gente tem um grupo terrorista que invade centros de experimento para resgatar animais. Acontece que eles não estão lidando com pessoas de baixo poder aquisitivo, são empresas, conglomerados que têm muito poder, muita bala na agulha, e obviamente também são protegidos pela polícia e tudo mais. Então não é uma situação fácil de se enfrentar. Então ele mostra muito bem essa dualidade do extremismo dos grupos, mas também ele te faz pensar sobre a situação dos animais. Mas mesmo assim eu vou continuar comendo carne. De qualquer forma, um material de muita qualidade, me chamou a atenção, me surpreendeu, a história muito bem conduzida. Aqui tem uns extras legais das páginas, olha aqui os esboços. Olha, galera, um material que realmente me chamou a atenção e que eu indico para todo mundo. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.5. Material muito bom, galera. Espero que vocês tenham curtido as dicas do canal. Comentem, compartilhem, não esqueçam de acompanhar o blog do Central HQs. Um abraço para todos, até a próxima!